Existe uma arma que não é um míssil, nem um satélite, nem um vírus de computador. É um pedaço de silício que pensa como um cérebro humano. Aprende sozinho, reconhece padrões no caos de um campo de batalha e consome 100 vezes menos energia do que qualquer processador que você conhece. Essa tecnologia não nasceu no Vale do Silício. Nasceu dentro do Pentágono. Existe uma arma que não é um míssil, nem um satélite, nem um vírus de computador. É um pedaço de silício que pensa como um cérebro humano, aprende sozinho, reconhece padrões no caos de um campo de batalha e consome 100 vezes menos energia do que qualquer processador que você conhece. Essa tecnologia não nasceu no Vale do Silício, nasceu dentro do Pentágono. E hoje, duas das maiores potências do planeta disputam, em silêncio, quem vai dominá-la primeiro. O que está em jogo não é apenas velocidade, é quem decide e quem responde quando uma máquina começa a tomar decisões sozinhas no limite da guerra. Porque, quando o hardware aprende sozinho, a cadeia de comando se torna opaca e ninguém sabe dizer quem assina a ordem. Mas como uma ideia nascida em um laboratório nos anos 80 se transformou em uma corrida armamentista? E por que, se essa tecnologia já está à venda, você ainda não ouviu falar dela? Antes de responder, precisamos voltar ao início. Para entender essa história, você precisa entender de onde veio essa ideia, e ela não é nova. Tudo começa com pesquisa básica fundamental e um nome, Dr. Carver Mead, do Caltech. No final dos anos 70, começo dos 80, ele imaginou um processador analógico inspirado no cérebro. Naquela época, o processador digital era o concorrente, e o veredito foi taxativo: o processador digital venceu. Não porque era melhor, mas porque, nas palavras de quem revisita essa história, a ciência e a tecnologia não estavam prontas para o analógico. 4 décadas depois, a ciência alcançou a visão, e a guerra deu o empurrão que faltava, porque a origem militar é o que transforma essa curiosidade acadêmica em questão de Estado. Em 2014, a DARPA, a Agência de Projetos Avançados do Departamento de Defesa americano, anunciou o resultado do programa Synapse, um chip inspirado no cérebro, com 1 milhão de neurônios eletrônicos e 256 milhões de sinapses, capaz de operar com 100 vezes menos energia que os chips convencionais da época. A IBM transformou essa pesquisa no True North: 1 milhão de neurônios digitais, 256 milhões de sinapses. Tudo isso consumindo 65 milivolts. 65 milivolts. Para efeito de comparação, uma lâmpada de LED comum consome cerca de 10 watts, mais de 100 vezes isso. Por que o Pentágono se importa? Porque um drone, um sensor, um satélite, tudo que opera no limite tem o mesmo gargalo: energia e velocidade de reação. Um chip que aprende no próprio dispositivo, sem precisar enviar dados para a nuvem e esperar a resposta, muda a matemática da guerra. E a partir daí, a escala começou a explodir. De 1 milhão de neurônios em 2014 para mais de 1 bilhão em 2024. 10 anos. 3 ordens de grandeza. É essa curva de crescimento que transforma a promessa de laboratório em corrida armamentista. E é exatamente aí que a história vira geopolítica. Mas 1 milhão de neurônios é só o começo. A Intel entrou na corrida com o Loihi, um chip com 128 núcleos neuromórficos e mais de 130 mil neurônios por unidade. E em abril de 2024, a Intel anunciou o Hala Point, o maior sistema neuromórfico do mundo, com 1 bilhão e 150 milhões de neurônios. O equivalente, segundo a própria Intel, à contagem de neurônios de um cérebro de pequeno mamífero, consumindo no máximo 2.600 watts e processando até 20 petaops. Esse sistema, localizado no Sandia National Labs, trabalha em direção a petaflops, 20 petaops, com 15 tops por watt de eficiência. Deixa eu repetir esse número, porque é o que importa. De 1 milhão de neurônios em 2014 para mais de 1 bilhão em 2024. 10 anos. 3 ordens de grandeza. Os chips Loihi 1 e 2, também da Intel, ainda são bastante laboratoriais, mas, segundo quem acompanha o setor de perto, começam a se mostrar mais aplicados. E é aqui que a história vira geopolítica. Enquanto os Estados Unidos escalavam, a China fazia o mesmo em silêncio.
Em 2023, a Universidade de Zhejiang e o laboratório Zhejiang desenvolveram o Darwin 3, um chip com mais de 2,35 milhões de neurônios Spike. Mas o número que assombra é outro. Sobre essa arquitetura, a China construiu o Darwin Monkey, também chamado de Wukong, o primeiro computador inspirado no cérebro com mais de 2 bilhões de neurônios artificiais. 2 bilhões. Quase o dobro do Hala Point da Intel. E o nome não é inocente. Wukong é o rei macaco da mitologia chinesa, a criatura que desafiou os céus. Estamos vivendo de novo o nosso momento Oppenheimer, só que desta vez a corrida não é por uma bomba, é por um cérebro de silício. A percepção do lado americano confirma a tensão. Perguntado sobre a China, quem está dentro dessa corrida responde sem hesitar. É uma corrida, e segundo lugar, não é aceitável. Do ponto de vista de hardware, a avaliação é de que os Estados Unidos estão à frente. Do ponto de vista de software, a corrida é um pouco mais apertada. Temos uma ligeira vantagem. E o que a China está fazendo, segundo essa mesma leitura? Trabalhando para construir algo mais equivalente ao cérebro de um macaco. Agora a pergunta que sustenta todo o vídeo. Por que isso é, na prática, uma arma? 3 razões. Primeiro, reconhecimento de padrões em tempo real, identificar alvos, anomalias e assinaturas de radar sem depender de conexão com a nuvem. Segundo, fusão de sensores, enxergar o campo de batalha como um todo, não como dados fragmentados. Terceiro, autonomia, a capacidade de rodar inteligência no limite da energia, no próprio dispositivo. Porque a guerra moderna acontece na borda, no dispositivo, não na nuvem. E o exemplo é perfeito. Uma GPU potente como a 4090 é do tamanho de uma banana. Isso simplesmente não vai funcionar em um pequeno drone. Um chip neuromórfico, minúsculo e com fome de energia quase zero, cabe onde a GPU não cabe. Drones, guerra eletrônica, sensores terrestres não tripulados. E o desempenho não é promessa de laboratório. Quando a Parallax testou o treinamento de redes neurais em chip neuromórfico, os resultados foram estes. Treinar é 2 vezes mais rápido em média que numa GPU ou CPU, e dá para fazer isso com 60% menos épocas, ou seja, menos ciclos de treinamento. Na inferência, o momento em que a máquina toma a decisão, a velocidade chega a 3 vezes mais rápido que uma GPU. E o dado mais impressionante, combinando redes neurais de pico, as chamadas ECNs eficientes, com redes neurais convolucionais, as CNs precisas, dá para ganhar até 10 pontos percentuais de precisão. Eficiência da ECN mais precisão da CN, mais 1/10 a mais de acerto. É isso que o Pentágono está ouvindo. Mas se isso é uma arma, surge a pergunta que nenhum engenheiro responde. O que o direito internacional dos conflitos armados diz sobre uma máquina que decide por conta própria? E a resposta honesta é: ainda estamos correndo atrás dela. O direito internacional humanitário, o jus in bello, foi construído para regular a conduta de seres humanos. Seus princípios cardeais, a distinção entre combatentes e civis e a proporcionalidade entre ataque e dano colateral, pressupõem um agente capaz de julgar. Um chip neuromórfico que reconhece padrões e identifica alvos em tempo real, sem depender da nuvem, executa essa tarefa com precisão, mas não tem a capacidade de ponderar o que a distinção e a proporcionalidade exigem. Ele otimiza, ele não delibera. É por isso que o debate sobre sistemas de armas autônomas letais, os chamados LAWS, se tornou um dos mais acalorados da diplomacia multilateral. Na Convenção sobre Certas Armas Convencionais, o grupo de especialistas governamentais discute há anos se devemos proibir, regular ou simplesmente aceitar essas tecnologias. E o conceito que atravessa todas as propostas é o de controle humano significativo, a ideia de que nenhuma decisão de uso da força letal pode ser delegada integralmente a uma máquina. O problema é que o chip neuromórfico tensiona exatamente esse conceito. Quando o hardware aprende sozinho, no próprio dispositivo, no limite da energia, a cadeia de comando se torna opaca. Se um drone equipado com um chip desses identifica e engaja um alvo, quem assina a decisão? O operador que apertou o gatilho? O engenheiro que treinou a rede? O oficial que autorizou a missão? O direito penal internacional, com sua exigência de mens rea, de intenção e consciência, não foi desenhado para responder a essa pergunta. E a cláusula de Martens, que nos lembra que a consciência pública e os princípios de humanidade continuam a proteger mesmo aquilo que o direito escrito ainda não alcançou, é o que resta quando o tratado não chega a tempo.
Há ainda a dimensão do jus ad bellum, o direito de recorrer à guerra, uma capacidade que torna a resposta militar mais rápida e mais barata. No limite da energia, reduz o custo percebido do conflito. E o que reduz o custo percebido da guerra, torna a guerra mais provável. A eficiência estratégica, vista por esse ângulo, é também um risco de escalada. O que os manuais de direito internacional ainda não resolvem, o chip neuromórfico está prestes a impor. A tecnologia não espera o tratado. É por isso que a pergunta que fecha este episódio não é técnica, é jurídica e é sua. Quando o software decide e o hardware aprende sozinho, quem assina a ordem? Mas nenhuma corrida armamentista se move sozinha. Por trás dessa tecnologia, há uma biografia improvável. O protagonista desta história se chama Steve Harbour. Ele dirigiu a pesquisa de hardware de inteligência artificial da Parallax Advanced Research, uma organização sem fins lucrativos que faz, nas palavras dele, pesquisa básica como uma universidade, pesquisa aplicada e chega até a produção. E o currículo dele é o que torna tudo isso assombroso. Começou na Força Aérea dos Estados Unidos como piloto. Voou F-16, B-52 e EC-135. Este último, um avião de guerra eletrônica e vigilância. Depois veio o bacharelado em Engenharia Elétrica, Robótica e Matemática. O mestrado em Engenharia Aeroespacial com Inteligência Artificial. E então o doutorado, em Neurociência. Um piloto de guerra que decidiu estudar o cérebro. É exatamente essa mistura que produziu a arma de que estamos falando, e o horizonte que ele desenha amplia tudo. Ele fala de operações espaciais e de voo marciano. Não há sistema de GPS em torno de Marte. Então como você vai navegar? Como vai descobrir sua velocidade? Bem, descobrimos uma maneira de fazer isso neuromorficamente. Deixa isso assentar. A mesma tecnologia que derruba um drone inimigo no campo de batalha pode ser a que guia uma nave em outro planeta. E o soldado? Sistemas leves o bastante para carregar que derrubam drones letais em apenas alguns momentos. E não é só retórica de quem pesquisa. O mercado confirma a tese. O setor de computação neuromórfica para a defesa foi avaliado em 1,8 bilhão de dólares em 2025, com projeção de 9,7 bilhões até 2034. Uma taxa de crescimento que só existe quando há Estado comprando, e pressa. E há o dado que muda a conversa. O Brain Chip Akida, se não o primeiro processador neuromórfico comercializado, está entre os primeiros, e você pode comprá-lo hoje. Não é ficção, é um produto à venda. Quem está dentro do setor é claro sobre a maturidade. Estamos além de apenas uma curiosidade de laboratório. Então, se a tecnologia já está madura, por que você ainda não tem isso no bolso? 2 gargalos. O primeiro é humano. É um tipo de engenharia difícil. Não é microeletrônica digital 101. Muitas universidades, diz quem está no campo, não têm cursos de computação neuromórfica. O segundo é econômico. E é aqui que a guerra entra de novo. As pessoas olhavam a GPU e diziam: estou fazendo isso com a GPU, e está consumindo mais energia. Mas funcionava. Agora a matemática mudou. No militar, microsegundos importam. E os data centers, alguns usam mais energia do que pequenas nações em um dia. Quando microsegundos decidem vida ou morte, e quando o data center custa mais que um país, a eficiência deixa de ser luxo, vira necessidade. E a previsão para os próximos anos é o que fecha a história. Em 5 anos, na defesa, drones, aeronaves, um F-16, por exemplo, não tem muito espaço. Computação rápida em microsegundos, sistemas carregados por soldados. Em 10 anos, a frase que resume tudo: estaremos perguntando o que não é neuromórfico, em vez de o que é. É inevitável. Então a pergunta que fica é a mesma de todo episódio deste canal. Quando o software decide e o hardware aprende sozinho, quem assina a ordem? O Stuxnet abriu a caixa de Pandora. O chip neuromórfico pode ser a mão que a mantém aberta. O que você acha? A guerra neuromórfica é a terceira revolução nos assuntos militares ou mais uma peça na engrenagem? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de clicar no meu canal e fazer a sua inscrição. Deixe seu like, curta e comente. Canal APT Zero Day, porque em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!